Fala emergencista, meu nome é Bruno Leite, eu sou médico emergencista e você é muito bem-vindo a mais um Polos de Emergência. Se você está na linha de frente, tem uma coisa que você precisa saber. Sepse é emergência. Não é suspeita de infecção, não é tá meio mal, é uma emergência médica com nome, sobrenome e que mata, muito. Sepse é definida como uma disfunção orgânica potencialmente fatal causada por uma resposta desregulada do organismo a uma infecção. De maneira prática, é quando o corpo tenta combater uma infecção e, no processo, começa a falhar em manter seus próprios órgãos funcionando. E quando a coisa avança, vem o choque séptico, aquele quadro de necessidade de vasopressor para manter uma pressão arterial média maior ou igual a 65, com lactato maior ou igual a 18, na ausência de hipovolemia. Aí, meu amigo, a mortalidade sobe para mais de 40%. Mas como é que eu identifico esse paciente precocemente? É aqui que entra o raciocínio do emergencista. Triar é proteger. É aí que surgem ferramentas como o QuickSOFA e o NEWS. O QuickSOFA avalia 3 parâmetros: a frequência respiratória, a pressão arterial sistólica e a alteração do nível de consciência. Marcou 2 ou mais, a chance desse paciente ter disfunção orgânica relevante é grande. Mas atenção, o QuickSOFA é específico, mas é pouco sensível. Ele não é um marcador diagnóstico. É uma triagem de possível gravidade. Já o NEWS, o National Early Warning Score, é mais sensível e baseado em 6 parâmetros: as frequências respiratória e cardíaca, a pressão arterial sistólica, a saturação, temperatura e nível de consciência. Quando maior ou igual a 4, o paciente já merece atenção redobrada, sala vermelha, início rápido de medidas terapêuticas. Mas lembre, nenhum desses scores diagnostica sepse. Eles só te dizem que o paciente está mal. Quem faz o diagnóstico é você. Quando? Quando há suspeita ou confirmação de infecção associada à disfunção orgânica, que pode ser definida por aumento de 2 pontos no score SOFA. E aí, meu amigo, começa a corrida contra o tempo. A primeira hora é a sua golden hour. Acesso venoso periférico com coleta de exames e culturas, oximetria, monitorização, suporte ventilatório conforme a necessidade e antibiótico terapia empírica precoce, idealmente na primeira hora após a coleta das culturas. Com respeito ao volume, tem muito o que ser dito, mas o ringer lactato, aqueles 30 ml por quilo em até 3 horas, ainda tem o seu espaço. Avaliação contínua com PAM, perfusão periférica, nível de consciência sendo reavaliados continuamente. Se a PAM está abaixo de 65, vamos iniciar o vasopressor, preferencialmente a noradrenalina, e avaliar a necessidade de drogas adjuvantes como corticoide, inotrópico e até transfusão. E o antibiótico? É empírico, mas não é chute. Baseie-se no foco provável, nos fatores de risco, internações recentes, uso prévio de antibióticos e padrões de resistência locais. Alguns exemplos corriqueiros e práticos são o uso de ceftriaxona e azitromicina em pneumonias adquiridas na comunidade, o Bactrim ou ciprofloxacino nas infecções de trato urinário e a ampicilina com sulbactam ou cefotaxima no abdômen agudo perfurativo. Na dúvida, cubra gram positivo e gram negativo até ter mais dados. E se o paciente não melhora, reavalie o foco, as hipóteses e o antibiótico. Agora, escuta isso quanto ao etomidato. Tem muita gente com medo de usar etomidato na indução de pacientes sépticos pelo risco teórico de inibição da 11-beta-hidroxilase e uma insuficiência adrenal. Mas a evidência mais recente mostra que uma dose única, como usada na indução, não aumenta a mortalidade nem está contraindicada. Então, se você precisa de uma droga estável hemodinamicamente, etomidato ainda é opção viável. Uma outra opção excelente é a ketamina, com a vantagem de ajudar no broncoespasmo e preservar drive ventilatório em alguns contextos. Quanto à ventilação, bem, na sepse com desconforto respiratório agudo, ventile com proteção e equivalem àqueles parâmetros de um volume corrente de 4 a 6 ml por quilo de peso ideal, driving pressure abaixo de 15, pressão de platô abaixo de 30 e PIP ajustado à necessidade. FiO2 deve ser a mínima necessária para manter a saturação maior ou igual a 92. Outros cuidados devem ser lembrados.
As transfusões de sangue só estão indicadas quando a hemoglobina está abaixo de 7. A profilaxia de TEV e úlceras de estresse não deve ser esquecida. Monitorização contínua e discussão precoce sobre terminalidade quando pertinente. Duração da antibiótico terapia deve ser guiada pelo foco e pela resposta clínica. Por exemplo, a pneumonia comunitária geralmente responde bem em 3 a 5 dias, uma pielonefrite em torno de 5 a 7 dias. Já uma osteomielite pode responder em até 6 semanas. Toda reposição volêmica deve ser guiada com reavaliação clínica constante e de preferência com POCs. Sim, mais uma vez mencionando POCs, emergencista. A avaliação de fluido tolerância e fluido responsividade guiadas pelo ultrassom point of care é insubstituível. E se o paciente está hipotenso mesmo após volume otimizado, a noradrenalina é a droga de escolha. Se isso for refratário, podemos considerar adicionar a vasopressina ou até mesmo a dobutamina se eu suspeito de disfunção miocárdica. E se ainda assim ele estiver mal perfundido, o corticoide pode ajudar. A hidrocortisona, na dose de 200 mg por dia divididos, pode ser uma opção. Em suma, sepse não espera, ela não respeita plantão cheio nem exame atrasado, ela mata e mata rápido. Por isso quem está na porta tem que pensar como especialista, agir com rapidez, clareza e estratégia. Sepse é um desafio clínico, mas quando você organiza o raciocínio, você organiza o caos. Se esse bolos te ajudou, compartilha com quem também está na porta. Por favor, nos compartilhem nas redes sociais e nos avaliem lá no Spotify. Aquelas 5 estrelas significam muito. E lembra, é na beira-leito que a gente separa o machado do bisturi. Até o próximo Bolos de Emergência com mais conhecimento bom e conhecimento rápido.